Bom, pessoal, boa noite. Eu queria aproveitar hoje, eh, dentro nossas formas alternativas aí de aula, eu queria aproveitar para levantar um tema interessante. Até o Gilmar, nesses papos de WhatsApp, né, entrega de projetos, nas ideias de simpósio, levantou um questionamento com relação à alopatia e me perguntou se tinha uma relação, uma correlação com a bioquímica. Então, eu decidi por meio disso e ter sido algo de interesse, né, da turma aí, em fazer uma aula sobre a alopatia na agricultura, né, mas a gente vai ver que tem espécies também florestais relacionadas e que esse seja um estímulo maior a vocês todos, além de estudar sobre, e também pensar nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Lembra quando a gente falou dos aminoácidos, né? Na última aula a gente falou de processos industriais que envolvem os processos bioquímicos, seja de enzimas, proteínas ou carboidratos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os metabólitos secundários das plantas, que como se fosse uma defesa da planta, a gente vai ver isso ao longo da aula. Então, eu queria agradecer primeiramente o Gilmar por levantar essas curiosidades. Aos demais, sejam sempre bem-vindos às sugestões, dúvidas e qualquer perguntas, mesmo fora do horário. A gente acaba trabalhando até mais, né, nesse período de isolamento. Aproveito para salientar a todos que hoje é o dia 2 de abril, né, de 2020, e a gente está passando por uma situação que a maior parte de vocês nunca passou, eu mesma nunca tinha passado, e é uma situação em que nós temos que ser responsáveis, né? Temos que ficar em casa, temos que nos preservar do contato humano. Infelizmente, é a única forma de barrar esse vírus que está aí, por exemplo, matando 1.049 pessoas hoje só nos Estados Unidos. Então, não é uma brincadeira, não é uma história, é algo real e vamos fazer a nossa parte, né? Se vocês desenvolvem atividades em que não há contato de aglomerações e vocês se previnem, sempre chegando em casa, tirando a roupa, tomando um banho, passando álcool gel, se protegendo com máscaras em alguns estabelecimentos fechados, já é um grande ganho aí, né, para todo mundo, tá? Então, desde já digo a vocês que estou sentindo falta das aulas presenciais. Todos vocês são muito especiais para mim e a profissão ela acaba tendo que ser reinventada quando a gente se depara com essa situação. Então, vamos começar a aula de hoje, né? E a partir da alelopatia desenvolver talvez aí o interesse e a curiosidade de alguns de vocês. Primeiramente, alguns de vocês nem conhecem o termo alelopatia ou já ouviram falar, talvez a professora Fátima falou de alguns processos alelopáticos das plantas, ou o professor Ricardo falou na fisiologia, e a gente vai aproveitar então tudo isso de informação para uma aplicação, né? A bioquímica ela envolve também esses desenvolvimentos aplicados. O que significa alelopatia? O alelo significa o quê? Mútuo e patos, prejuízo. Então, é um prejuízo que vai ocorrer a partir do quê? Do desenvolvimento de algumas substâncias daquela planta em degradação a outra. Então, é um prejuízo mútuo que ocorre ali. Então, falando um pouco sobre a história, também queria agradecer aí esse material da Exalc, lá da USP, que eu peguei para dar aula para vocês hoje, bem interessante, achei muito bom. Então, falando a respeito da alelopatia, a gente tem que, antes de Cristo, já existia um pensador aí, um filósofo, né, o Teofa, Teofrastos, 300 anos antes de Cristo, que estudou, né, com Aristóteles, Platão, chamado pai da botânica por Linneu. Quer dizer, quem é Linneu, né? Se vocês lembrarem das aulas da professora Fátima, sistemática, a maior parte, por exemplo, quando a gente fala do milho, o nome científico do milho é Zea mays e tem um L no final. Então, tudo que termina com L significa Linneu. Então, começou a escrever sobre a alelopatia há muitos anos atrás.
Depois, em 1832, houve esse Candolle, foi a primeira pessoa que surgiu a possibilidade das plantas excretar alguma coisa pela raiz que é danoso para outra planta. Como que eles faziam, né? Na verdade, quando a gente fala de pensadores antigos, as pessoas que estavam relacionadas a desenvolver certas ciências, são pessoas que paravam um certo momento para ficar observando se fosse a natureza, fosse a ação, né, dos ventos, da chuva, dos seres vivos, e observaram. Então, provavelmente foi uma observação natural, de que a raiz podia causar algum prejuízo. Já em 1907 e 1909, dois pesquisadores, Schreiner e Reed, investigaram e isolaram, né, compostos químicos fitotóxicos a partir do solo. Já começou aí um processo de separação. Em Molich, em 1937, já propôs o termo para expressar o efeito que uma planta pode exercer sobre a outra. Então, é um prejuízo que vai causar sobre a outra, né? O efeito de uma planta sobre a outra. E aí o Itaker e Fini criaram o termo aleloquímico das plantas. Então é mais um pouco da história. Já em 1937, Molich ele estudou as florestas das nogueiras na Ásia e descobriu a ruglone, né? A juglone, a presença da juglone. E o Miller e Miller, em 64, também observando, né, os exemplos, observou os chaparrais na Califórnia. Então, eles observavam a formação de um halo, o que significa? Ao redor das plantas daninhas, ao redor dos arbustos, sem plantas alguma. E eram o cineole e a cânfora. E o Elroy Rice, que é o pioneiro no estudo da alelopatia. Então, aí, quando vocês verem uma citação de Rice, é o pioneiro dos estudos. Então, os chaparrais, né, o chaparral, a sálvia, no caso que é leucófila, bem conhecida, ela desenvolvia esse clarão em volta dela e já começava aí algo que chamava atenção. Então, qual que era o efeito, né, da sálvia, o que eles conseguiram isolar? Eles observavam que a sálvia, ela tinha a volatilização de alguns monoterpenos, que são uns efeitos. Também ela inibia aí entre 1 e 3 metros de desenvolvimento, né, entre as fases. E mesmo assim, ela, conforme nasciam as sementes das sálvias, por exemplo, aqui, ó, a sálvia conseguia nascer dentro dessa zona. E aí a gente tem uma zona de inibição onde desenvolvia o quê? Poucas vegetações e depois onde não tinha, você viu uma vegetação mais bem desenvolvida. Então, é importante isso na seleção das plantas de forma natural? Bastante, porque é uma forma no padrão da distribuição das espécies. Então, você tem um controle a respeito disso. É um fenômeno ecológico, porque é algo que interage por si mesmo na ecologia, nos ecossistemas, e também tem uma influência, no nosso caso, né, engenharia florestal, engenharia agronômica, além da disciplina da bioquímica, ela tem uma inter-relação com as disciplinas, como a fitotecnia, a horticultura, as florestais, a fitopatologia e as plantas daninhas. Por quê? Ora, porque eu posso adotar técnicas relacionadas à alelopatia para várias dessas áreas, desde a quebra de dormência de algumas sementes até aí o isolamento para a produção de um herbicida. E isso a gente vai ver mais para frente. Então, quais são as maneiras prováveis de liberação de compostos alelopáticos pelas plantas? Então, a gente pode ter, né, a liberação a partir das folhas. Da parte aérea, aí seria como, né? Seria talvez a queda da parte da serrapilheira e a degradação. Então, a decomposição poderia ser também com a chuva, lavar essa parte aérea, né? Pelo orvalho, a neblina, e ela cair na superfície, no solo.
E aí ocorrem as transformações físicas, químicas e a biodegradação, a decomposição. Então, não necessariamente é só o composto químico das plantas, mas pode ser um composto de um micro-organismo, que resulta também nessa alelopatia. E aí, então, a gente tem a volatilização a partir das folhas, a lixiviação, a decomposição dos resíduos ou transformações, a lixiviação desses resíduos também, a transformação pelos micro-organismos do solo, que é exatamente essa questão da degradação e a exudação deles, ou a exudação direta pela raiz, ou a decomposição dos resíduos do tecido do sistema radicular. Então, são várias maneiras que pode ser liberado no ambiente. E aí, bom, peraí, como que a gente pode utilizar isso na agricultura? Então, a gente vai poder utilizar de algumas formas. Quando a gente fala pesticida, utilizem, vamos tentar separar, né, a terminologia. Aqueles defensivos, muitas vezes agrícolas, utilizados. Então, a gente primeiramente faz a exploração desses efeitos. Então, podem ser sintetizados diretamente, transformados, né, em aleloquímicos ou isolados natural dos alelos químicos. Então, a gente pode ter da raiz, das folhas, da parte aérea. Bom, e hoje a gente tem que a alelopatia moderna tem por volta ainda de 40 mil aleloquímicos a serem descobertos. 10 mil já são conhecidos e identificados. Então, vejam o tamanho da quantidade que temos. Então, a pesquisa é muito importante, a observação, os testes, né? E quando a gente fala disso, a gente não está falando só da indústria química, a gente está falando também do isolamento de certas moléculas para utilização em controles biológicos, em controles mais alternativos. A natureza, né, dessas substâncias, e aí vem a questão um pouco mais relacionada à bioquímica. Quando a gente fala da natureza, a gente pode estar falando sobre a respeito de serem fitoinibidores ou saproinibidores. Como assim? Fitoinibidores são aquelas substâncias produzidas, alelopáticas, produzidas por plantas que inibem outras plantas, né? Fitoinibidores. Fito é planta, inibidores, a própria planta. Saproinibidores já são aqueles que são oriundos do quê? De origem microbiana. Então, é substância que vai ser degradada no ambiente e, por estar presente ali muitas vezes no solo, elas inibem as plantas. E da onde elas podem ser? Elas podem ser do metabolismo secundário, não tem função metabólica, função de defesa contra agentes externos e são produzidos quando necessários, geralmente sob estresse. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre os aminoácidos, em que as plantas, elas muitas vezes a relação dos aminoácidos com as plantas são as proteínas e são os hormônios. E alguns deles são desenvolvidos a partir do quê? Do estresse. Da mesma forma, as substâncias do metabolismo secundário. Lembra que eu falei para vocês que a planta não tem nem sistema imunológico e nem sistema excretor? Para onde a planta vai jogar, por exemplo, nós temos a eliminação via fezes ou urina. E a planta, ela tem os metabólicos secundários, é como se fosse a excreção da planta. E essa excreção é a base de algumas substâncias, e essas substâncias, elas podem ser tóxicas a outras plantas, por exemplo. E o sistema imunológico existe? Não, não existe um sistema imunológico, mas existe um protetor, em que a planta vai desenvolver esse sistema inibitório a partir dos metabolismos secundários, porque vejam só, são substâncias que não têm função metabólica, certo? Elas estão presentes ali no metabolismo secundário, ou seja, elas estão ali circulando entre a planta e não atuam no metabolismo. Quais são essas substâncias? Isso é muito importante para a gente salientar aqui. São 11 grupos químicos: os gases tóxicos, os ácidos orgânicos e aldeídos, os ácidos aromáticos, as lactonas simples insaturadas, a cumarina, quinonas, flavonoides, taninos, alcaloides, terpenoides e esteroides e diversos. Então a gente tem aí uma quantidade muito grande dessas palavras. Muitas de vocês já ouviram falar, não, é bom porque você toma é rico em flavonoide, é rico em terpenoide, é esteroide, até em casos aí, quando a gente fala de anabolizantes, né, tá relacionado a isso. E aí,
a comprovação. O que são os postulados da alelopatia? São aqueles postulados, o que vem depois, né? Após as comprovações. Então, primeiramente, como foi descrito isso? A observação e a descrição dos sintomas, o isolamento e a caracterização e síntese, os sintomas observados repetidos têm que ser iguais àqueles observados em campo, e o estudo da liberação, movimentação e absorção em condições de campo, porque a gente pode muito bem isolar isso e no campo não ter a mesma resposta. Estão associados ao estresse ambiental, então isso eu já falei para vocês, são regulados geneticamente, maior produção em plantas mais velhas, porque essas plantas ao longo do tempo elas têm uma atividade metabólica mais baixa, dependendo da fase da planta, e conseguem concentrar mais o seu metabolismo secundário. E pode ser compartmentalizado para evitar a autoalelopatia. O que significa? Significa que a planta ela pode se proteger dela mesma a partir desses processos alelopáticos, porque ela poderia se prejudicar, né, a partir do momento em que ela tem ali o desenvolvimento da alelopatia. Bom, então a volatilização, ela vai ser mais comum em plantas aromáticas, por exemplo, o mentrasto, o eucalipto. A exudação de raízes é de difícil identificação, né? Mas é o exemplo, por exemplo, da juglone nas nogueiras e o envelhecimento das pastagens com trifólio. E lixiviação é remoção das substâncias alelopáticas através da água da chuva, orvalho ou neblina, que vai cair ali no chão. Função dos organismos, né? Então, elas vão servir para as plantas se comunicarem entre si. Então, é como se fossem sinalizações dessas plantas. Então, se vocês observarem aqui no esquema à direita, olha o número de biomoléculas importantes da bioquímica que estão relacionados. Temos a fotossíntese. É o primeiro aqui em cima, ó, que está falando da fotossíntese. Depois a gente tem o metabolismo primário, que vai ser o quê? Lipídio, carboidrato, proteína e a clorofila. Ok, metabolismo primário, que vai ser responsável pelas biomoléculas, pela absorção de nutrientes, formação de compostos, etc. E aí a gente tem o metabolismo secundário. Aí a gente já vai ter os compostos fenólicos, terpenoides, o glicosídeo, as cumarinas, a lignina, os flavonoides, antocianinas e etc. A isoflavonoides, flavonoides. Então, são características de cada planta. Isso é o metabolismo secundário. Então, vamos lá. Primeiramente, é uma comunicação entre as plantas. A função é de proteção. Essa função dos alelopáticos é de proteção. São compostos aromáticos voláteis para que a proteção das plantas contra o ataque de micro-organismos e insetos, então existe isso. E plantas de baixa palatabilidade e tóxicas, que têm uma alta concentração do ácido cianídrico, tá? E o que é o ácido cianídrico? A gente tem um problema, que pode ser tóxico aos animais. Então, tem plantas com alto composto de ácido cianídrico, que pode ser letal se o animal consumir. Então, na verdade, a gente vai ter essas defesas, né? As defesas de várias cadeias tróficas e a interação entre elas, por exemplo, os herbívoros, carnívoros secundários, polinizadores, os patógenos, as plantas competidoras, pode vir então das flores, ou das raízes, ou das folhas, os patógenos, os parasitas, os simbiontes, os herbívoros, carnívoros do solo, das plantas, da parte aérea. Né? Então, a gente tem toda essa interação que a planta pode exercer dos efeitos alelopáticos. Então, vamos lá. A planta também apresenta sinais. Né? Na hora em que ela vai sofrer um ataque via inseto, patógeno, ela vai liberar esses compostos como forma de defesa. Mas, na realidade, nem todos eles podem ser utilizados para isso. Porém, a planta tem alguns sinais que vão evitar esses ataques, ou melhor, sinalizar as outras plantas de que ela está sendo atacada. Não que isso seja, muitas vezes não é o suficiente, ainda mais quando a gente fala de uma monocultura. Mas, de repente, isso num ambiente agroecológico, onde eu tenho uma grande diversidade de espécies, essas plantas sinalizadas, elas conseguem se autoproteger a partir de envios de sinais para as demais.
Aqui eu só trouxe alguma representação dos alcaloides para vocês, ó, a molécula, por exemplo, da cocaína, onde você tem o CH, a ligação da nicotina, certo? Da cafeína e da morfina. Então vejam, tudo que termina em ina, né? Nicotina, cocaína, cafeína e morfina. Todos eles são os alcaloides e eles, grande parte deles, aliás, todos eles são extraídos da onde, pessoal? Das plantas, né? A cocaína é da flor de coca, da planta de coca. A nicotina é do tabaco, do fumo, aliás, desculpem. A morfina é da papoula e a cafeína é do café. Então, todos eles são produzidos dos metabolismos secundários das plantas. E aí, apesar de ter bastante estudo em relação, há muitos anos em relação a isso, é pouco conhecido. Por quê? Muitos deles apresentam mecanismos de ação semelhantes aos herbicidas. Então, o mecanismo de ação dessas substâncias alopáticas ainda é um pouco desconhecido. Então, é exatamente esse o problema. A gente tem um problema para estudo porque é multidisciplinar esse mecanismo de ação. Pode ser na área de assimilação dos nutrientes, em que ele segura essa assimilação, o crescimento das plantas, a atuação na fotossíntese, na respiração, na permeabilidade das membranas e na atividade enzimática. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a alelopatia, ela vai de encontro à bioquímica. Muito do que a gente tem de efeitos alelopáticos, elas estão indo de encontro às funções bioquímicas. Então, aqui, a gente tem os possíveis efeitos fisiológicos de um aleloquímico de acordo com um esquema geral. Vamos lá. Então, a gente tem que... Pode ser, né? O nível 1, nível 2 e nível 3. Alterações do desenvolvimento e crescimento da planta. Então, ela pode, no nível 1, a interação com os hormônios. Então, você vai ter funções específicas das enzimas alteradas, os distúrbios da membrana. Esses distúrbios da membrana, eles podem estar relacionados, assim como a interação dos hormônios, à respiração, ao estresse, à síntese das proteínas, à fotossíntese, à divisão celular e elongação. Então, tudo isso pode comprometer o desenvolvimento da planta, a assimilação dos nutrientes, a parte em que você vai ter, então, de pausa do crescimento, né, dos hormônios e etc. A alelopatia, então, nas comunidades naturais, ela tem essa produção ecológica, né? Um processo de sucessão ecológica. E nas culturas agrícolas, a gente pode ter hoje uma relação das terras mais desgastadas. Por exemplo, o trevo forrageiro vai liberar os isoflavonoides e vai ter, então, uma autoalelopatia. A alelopatia nas culturas, a gente vai agora adotar algumas práticas já existentes, para vocês conhecerem. Então, a gente tem, por exemplo, a autoalelopatia em alfafa, solos não cultivados com alfafa e solos em áreas cultivadas com a alfafa, plântulas normais e o vigor de plântulas bem reduzido. Então, a sucessão de alfafa com alfafa, ela tem problema com relação a essa alelopatia. Aí a gente tem um trabalho aqui que mostra, né, que a influência da irrigação de soja com extratos aquosos da parte aérea do capim marmelada na nodulação da soja 45 dias após a semeadura. A concentração do extrato, então. Como foi feito isso? Foi feito um extrato do capim marmelada, então, capim marmelada é uma planta invasora, e fez essa concentração de 0 até 13%. E aí eles observaram o parâmetro da nodulação, né? Então, o que observou? Que a partir de certa concentração, a nodulação foi quase a zero, o que significa uma interação que teve em relação a esse extrato. Aí aqui, né, a alface também, os extratos do picão preto. O picão preto também é considerado... não, desculpem, não é o picão preto, não. Aqui. A Parthenium sterophus é a sálvia, que eu falei lá no início. Então, a gente ter a parte da sálvia, o extrato aquoso já não desenvolveu nada, então teve um efeito alelopático. Aí também, ó, o capim carrapicho, amendoim bravo, picão preto. Então, o que eles observaram? Olha que trabalho interessante. A influência desses extratos aquosos na parte aérea de algumas culturas, na porcentagem de germinação de algumas plantas daninhas. Então,
ó, capim marmelada, carrapicho, amendoim bravo e picão preto são de extrema importância agronômica e florestal, certo? Então eles observaram que o extrato de água, que era a testemunha, não teve influência na porcentagem de germinação. Já quando a gente fala aí, ó, do centeio, a gente já teve 0% de germinação no picão preto, tremoço e a cousa. A cousa, ela é uma planta do sul e está relacionado aí, né, a planta de canola, a canola. E observem, então, os resultados. Então, isso é muito interessante hoje nas pesquisas atuais. E aí, o girassol também ele é muito importante. Ele apresenta grandes características alelopáticas. Então, os bioensaios com o girassol, eles puderam observar também essa questão de redução aí no desenvolvimento de raiz de algumas plantas invasoras a partir do extrato aquoso do girassol. E aí, pessoal, também a gente tem alguns resultados a respeito do sorgo leone, que é um exudato dos pelos radiculares do sorgo. Então, eles descreveram o efeito alelopático do sorgo na cobertura e na biomassa das plantas daninhas. O sorgo leone, ele bloqueia a cadeia de transporte de elétrons do fotossistema 2. É o mesmo mecanismo de ação da atrazina. Então, isso foi isolado e identificado. Atrazina, para quem não sabe, é um herbicida que é muito utilizado na cultura do milho. E a cobertura morta também, olha que interessante. Vocês foram feitos alguns estudos com relação ao tipo de cobertura. Então, dias após a formação da cobertura. Então, 9, 21 e 85 dias. Aí se teve o quê? A quantidade, né, em porcentagem de solo coberto por infestantes, número de plantas por metro quadrado e biomassa verde. Então, dá para observar o quê? Dá para observar a cobertura por infestantes, né, aos 9 dias, a porcentagem é bem pequena em relação a algumas, o número de plantas daninhas foi bem diminuído com algumas palhas, o que significa o quê, pessoal? Isso daí é interessante em relação ao pousio, né? Significa que algumas plantas que são utilizadas como uma sucessão de culturas de palhada, elas inibem o desenvolvimento de outras. E a aplicação na agricultura, o primeiro passo é isolamento e a produção, né, dessas substâncias como herbicidas, cobertura morta, rotação de culturas e culturas intercalares exatamente para a gente ter esse manejo, né, que inibe o desenvolvimento, a produção de cultivares com essas características, plantas companheiras ou voluntárias de espécies selvagens que podem estar exercendo essas funções vivas ali no campo, e a biotecnologia, então fazendo com que haja incorporação dos genes alelopáticos nas plantas. Os genes, as enzimas, aí os herbicidas, né, e os metabólitos. Aí aqui, pessoal, é o desenvolvimento de um herbicida a partir de um aleloquímico de plantas, que é até a Syngenta que desenvolveu, que é o aleloquímico que foi utilizado no mesotrione. Então, o leptospirone inibe a enzima fenilpiruvato diogenase na biossíntese de carotenos, tá? Então, isso daí, a biossíntese de carotenos é uma parte do metabolismo que vai fazer essa síntese e usado no desenvolvimento de um herbicida análogo, que é a mesotrione. E aí, ó, algumas plantas daninhas com supostas atividades alelopáticas no ecossistema. Então, o caruru, por exemplo, tem alguns indícios que diz que ele é alelopático no café. O tiriricão, por exemplo, no milho. Tiririca no sorgo e na soja. Vamos lá, beldroega na ervilha e no trigo. Então, tomar cuidado na hora de fazer a escolha, de repente, né? De uma cobertura morta, para no subsequente você não ter aí um problema de plantas em sucessão. E aí, qual a diferença das plantas produzindo ou não um alelo químico? Primeiramente, precisa extrair esse RNA mensageiro, que é a mensagem que ele vai levar para os metabolismos, determinar a expressão gênica, identificar do gene, né? Sequenciar, e aí a transformação da planta contribui para a expressão determinar a função do gene, ou expressão genética para determinar a função do gene produto. Então, a gente tem isso e identificar o gene apropriado para a transformação de plantas. Essa é a ideia quando a gente tem em relação ao melhoramento genético.
e alguns dos herbicidas que foram desenvolvidos à base dos compostos produzidos por micro-organismos. Então, olha que interessante, quando a gente fala do glufosinato, por exemplo, vem dos micro-organismos, né? Então, foram isolados algumas substâncias desses micro-organismos, né? O fosfinotriosin, e a gente tem aí alguns desses herbicidas que foram transformados a partir dos micro-organismos. A Streptomyces, o Fusarium, né? Ainda não tem nenhum comercial, mas enfim. Só uma coisa interessante, o Roglan, que é essa fonte, ele é um dos pais da nutrição mineral de plantas. Então, e fisiologia também, e tudo isso que está inteirado. Bom, pessoal, com relação à aula, era mais ou menos um geral que eu queria dar. Eu vou compartilhar um material de apoio e agora também eu vou passar um vídeo para vocês na próxima aula do YouTube que fala um pouco sobre um experimento. E eu espero que tenha desenvolvido em vocês certa curiosidade, porque é muito interessante esse tipo de trabalho. Conhecimento a respeito das químicas e bioquímicas que interagem nas plantas e, a partir delas, conseguir fazer um isolamento para benefícios. Tá bom? Eu agradeço a atenção e